bem-vindos ao podcast Ilha da Caveira, o podcast do Ponte Preta Gorilas. Eu sou Daniel Ibarra e nós estamos começando um projeto novo, gostoso, delicioso, que é um podcast para falar de Ponte Preta, para falar dos gorilas, para falar de futebol americano. E eu vou ter comigo 3 ou 4 amiguinhos, dependendo da configuração e dependendo da agenda deles, porque eles são pessoas muito ocupadinhas. Então, para começar, deixa eu apresentar aqui meu querido Toyota-san, Guilherme Dacusaco. Tudo bom, querido? Tudo bem, e você? Eu tô ótimo. Então tá bom. José Savieto Júnior. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá escutando. Fala aí. Muito bom. Sr. K, manda um abraço. Já eu mando um abraço. Então tá bom. Com a gente também tá o senhor Fernando Rodrigues, o nosso Bill. E aí, galera, Coach Bill na área. Ai, meu Deus, piada interna, gente, piada interna. Piada interna. Aqui na parte técnica tá Rubens Ibarra fazendo as risadas de fundo também. Menino do TI. É o menino do TI, é isso aí. Aqui, bom, esse podcast tem o objetivo de falar sobre o Ponte Preta Gorila, sobre o que está acontecendo com a equipe. É uma equipe de futebol americano, não sei se você percebeu, meu caro ouvinte, mas é uma equipe de futebol americano, a mais legal, a mais bonita, a mais gostosa do Brasil. E a gente vai falar também de futebol americano, porque a nossa paixão é futebol americano. E então eu queria começar falando um pouquinho do Ponte Preta Gorilas, e eu quero pedir para o Zé falar um pouquinho sobre a história da Ponte Preta. Mas antes disso, eu acho que nós precisamos falar dos nossos apoiadores. Aqueles amorzinhos que nos apoiam, que nos dão aquela moralzona linda, maravilhosa e épica. Tá bom? Começando pela OTG Academia, que fica ali na Francisco de Ângeles 325, no Pissarrão. É a academia onde os atletas, onde a comissão técnica vai treinar, vai puxar o seu ferrinho. Então, se você gosta de academia, é na OTG Academia que você precisa fazer lá o seu ferrinho, beleza? Tem também a Barbearia Lorde da Navala, do nosso querido Brau, que fica ali na Antônio Bento 196, na Vila Industrial. Se você precisar de um corte de cabelo chuchu, beleza, bonitão, se quer fazer aquela barba, deixar aquela barbinha toda desenhadinha, é com o Brau lá no Lorde da Navalha, ali na Vila Industrial, Rua Antônio Bento 196. E eu vou deixar isso aqui agora para o meu querido Zé, porque ele adora falar do Lord's Pub. Molecada, o Lord's Pub é considerado, e graças a Deus está aí como parceiro do nosso time, como o bar do time. É um bar ali que fica no Cambuí, tem o Jorginho lá, que é o dono, o Paulinho, o Chicó, e é sempre onde o time vai ver os jogos da NFL, passa lá temporada, bebendo uma breja, descontraindo, vendo os jogos sempre que possível. E quem tiver interesse, provavelmente a gente vai estar por lá, só aparecer lá, e o bar é show de bola. Maravilha, eu sou, como diria, suspeito, porque eu adoro aquele bar lá. Eu adoro choppzinho artesanal, você pega um IPAzinho lá, um lager, fica realmente tesão. E a gente tem também a CEMED Diagnóstico por Imagem. Zé, dá uma palhinha. Vamos lá. A CEMED, ela faz toda a parte de diagnóstico de imagem, como o Daniel falou, quando os nossos atletas estão com algum tipo de lesão. Então, sofreu uma lesão no campo jogando, ou sofreu uma lesão no treino, a gente passa essa demanda para a Ponte Preta nos encaminha para a CEMED para ter todo esse diagnóstico. E aí, feito esse diagnóstico, o nosso departamento médico do Ponte Preta Gorilas toma as devidas precauções e atitudes necessárias para quem está aí lesionado. Muito bom. Bom, falamos agora dos nossos apoiadores, lindos, maravilhosos, depois a gente vai citar eles novamente. Mas agora eu queria falar da história do Ponte Preta Gorilas, porque esse é um podcast para falar do que acontece com a equipe, do que vai ser a nossa temporada, quando nós tivermos os jogos. Mas antes a gente precisa começar com a história da Ponte Preta Gorilas, que é uma história que não é de ontem e que a gente tem orgulho de contar. Vamos lá, Zé, é tua. Bora. Seguinte, muita gente acha que a Ponte Preta Gorilas surgiu a partir da Associação Ponte Preta, né? Associação Atlética Ponte Preta. Mas, na verdade, o Ponte Preta Gorilas é filho de outros 2 times, né? Então, a história do time começa com o Itatiba Priests, né? Com o seu mote aí, God Bless You, em 2010.
Como alguns feitos legais aí desse time, a gente tem eles como campeão da Copa São Paulo em 2011. Foi um jogo de 15-12 contra o São Paulo Devils, que hoje é o Brasil Devils, que está no Flex, né? E teve seu fim aí sacramentado em 2012, no fim de 2012. E acabou virando o Vinhedo Lumberjacks. Então ocorreu aí uma reunião, né, entre os atletas do Itatiba Priest junto com a prefeitura de Vinhedo, que cede o campo que é utilizado até hoje pelo Ponte Preta Gorilas para os seus treinos. Em breve mudaremos para Campinas, fique atento aí nas novidades. Mas voltando aí para a história, em 2013, né, o Itatiba Priest virou o Vinhedo Lumberjacks e eles começaram a treinar em Vinhedo. E aí também teve um feito muito legal, que eles foram campeões da Taça 9 de Julho, que ainda ocorre, né? Ainda existe esse campeonato, é um campeonato regido pelos próprios times, em 2013, contra o Sorocaba Nemesis num placar de 9-7. Sorocaba Nemesis hoje, que é o Sorocaba Vipers. O pessoal gosta de mudar de nome, né? Adoro, Impressionante, cara. Mudar de nome no FA BR é... Impressionante. Tem que sempre manter atualizado. Atualização de marca. E aí o Vinhedo Lumberjacks, para não mudar também, né, essa história de mudança de nome, teve alguns dos seus integrantes, então Juliano Scarpelli, Wellington Mann, famoso Coreia, um beijo, volta pro Brasil, estamos com saudades. Lindo, maravilhoso. Eles foram ter uma conversa lá junto com a diretoria da Ponte Preta, e a Ponte Preta trabalhou em cima da proposta e eles fizeram uma concessão de imagem, certo? Que é o que a gente usa hoje para sacramentar o que é o Ponte Preta Gorilas de fato, que teve seu início em 2015 e continua aí até hoje. Excelente, excelente, uma história bem legal. Mas agora nós estamos num período de remodelação, um período de novos trabalhos, de uma maneira diferente de administrar a própria organização Ponte Preta Gorilas. E eu queria que o Bill falasse um pouquinho disso, dessa nova diretoria, de como nós estamos trabalhando tudo isso dentro da Ponte Preta Gorilas, para que nós, na próxima temporada, esse semestre nós não estamos jogando, estamos só treinando, para que na próxima temporada a gente chegue 250%. Fala aí, Bill. Vamos lá, Daniel. Então é o seguinte, a gente começou o ano com essa nova diretoria assumindo com o mote da reformulação, reconstrução. Passamos aí o primeiro semestre galgando experiência para os jogadores mais novatos, que compunham a maior parte do plantel de jogadores hoje. E aí, a partir do segundo semestre, o Ponte Preta Gorilas decide dar aquele passo ousado no projeto, que agora não é mais remodelação ou reconstrução, agora é preparação. E aí, em 2020, a gente vai ter muita mais coisa para mostrar. Muito legal. Falar um pouquinho da comissão técnica do Ponte Preta Gorilas, porque nós temos como head coach um coach importado, vindo lá do mundo livre, da terra do tio Trump. Fala um pouquinho do Michael, Bill, faça favor. Acho que o coach Michael foi esse primeiro passo importante no projeto do Gorilas, visando aí seus 3-4 anos de projeto ousado dentro do cenário amador do esporte hoje. E trazer o Michael foi exatamente a consolidação disso, na verdade, assim. Na contramão de muitos times hoje que buscam jogadores americanos que fazem sim um papel para desbalancear o jogo dentro de campo, mas a gente resolveu apostar na cultura. Então, tendo um head coach americano, a cultura em si do esporte vai ficar marcada dentro do time e contamos que isso a longo prazo nos traga vários benefícios. Legal. Então, comissão técnica hoje nós temos o Sean Michael Slack, que ele tem uma experiência aí de mais de 30 anos com futebol americano, é um desses caras que já cresceu com o capacete e uma bola oval debaixo do braço. Então, desde o high school, depois ele foi para o college, Division I, né, na Universidade Central da Flórida, UCF, Orlando. Depois ele foi para o Tampa Bay Buccaneers, onde ele jogou fez uma pré-temporada com o Tampa Bay Buccaneers. E ele tem uma experiência muito grande de jogo, ele tem um conhecimento tático e estratégico muito grande do jogo. Então, para nós que estamos junto, em volta dele ali nos treinos, a gente vê que existe uma mudança, existe uma cultura diferente de futebol americano que ele está trazendo para dentro do Ponte Preta Gorilas, que eu acho bem legal.
Zé, fala da comissão técnica como um todo para nós. Quem são os nomes? Ótimo. Então, como você falou, head coach Sean Michael Slack. Nós temos no ataque o Toyota-san! Nosso querido Guilherme D'Acusaco como coach de running backs, wide receivers, tight ends e QBs. Como coach de linha ofensiva, nós temos aqui Coach Bill, que está junto aqui com a gente também hoje. A galera já deu ar da graça aí. É isso aí. E como coach defensivo, coordenador defensivo, nós temos Daniel Ibarra. Tá aí com a gente também. Então vocês viram que a galera gosta de trabalhar, né? Tá todo mundo junto no campo, tá todo mundo junto fazendo podcast. Muito bom. Dentro do departamento também, a gente tem o departamento médico, a gente tem o nosso querido Fernando Rached. Rachedinho. Beijo, Rached, seu lindo. É isso. A gente tem o Fernando Rached aí trabalhando, o rapaz é sensacional. E esse departamento médico foi criado recentemente pela nova diretoria aí, com a ajuda do Rached, tem sua formação em fisioterapia pela PUCamp e tem outros vários cursos de especialização fora do país também. O cara é sensacional, entende e sabe o que está fazendo e é de extrema importância para todo o desenvolvimento e prevenção de todos os atletas dentro do campo. Então é com certeza das partes core aí do nosso time. Muito bem. O Ponte Preta Gorilas tem um projeto ambicioso e está trabalhando ali ainda com, em baby steps, passinhos devagar, mas com muita firmeza e com muita segurança. E esse podcast vai falar do que vai acontecer com o Ponte Preta Gorilas ao longo do tempo. A gente ainda está definido se vai ser um podcast quinzenal, mensal, como que a gente vai trabalhar, mas nós sempre vamos trazer notícias do Ponte Preta Gorilas e também do futebol americano em si. E aí, para falar de futebol americano em si, eu quero chamar o nosso querido Toyota-san, que ele é o cara para falar de futebol americano. Você tem um blog sobre futebol americano, tem não? Eu já participei de alguns blogs, né? Já fiz algumas postagens já. Hoje eu estou no The Sideline BR, faço algumas análises lá da NFL. Mas eu tenho um perfil também no Twitter chamado Boston Sincero, onde eu comento os jogos da MLS, MLB, NHL e NFL. Então, além de ser o técnico aqui também, né? Eu também faço análise em tudo quanto é rádio de esporte lá nos Estados Unidos. Pô, gente, o cara faz análise de beisebol, né? Esporte criado para vender cachorro-quente pipoca. Impressionante. E agora uma coisa interessante, você falou que você faz o blog Boston Sincero. Qual é o teu time de NFL de coração, meu querido? Acho que dá para saber que é o New England Patriots, né? Gold aí, ainda nessa forma. Giselo! Lady Brady. Qual que é teu time no coração, Zé? Steelers, né, cara? Steelers, Pittsburgh. Sempre apoiando dos Patriots. Bill? Cowboys Nation. Cowboys Nation, muito bem. E eu aqui sou Buffalo Bills, o melhor time do mundo de sempre. Bem, né? A gente entende. Eu sei. Mas peraí, o melhor time não era o Ponte Preta Gorilas, pô? Não, mas do Brasil, né? Entendi. Do Brasil, a gente tem uma separaçãozinha aí tranquila. Muito bem. Toyota, então fala um pouquinho da origem do futebol americano e fala do que é o jogo de futebol americano hoje para o nosso ouvinte que não tem contato com o esporte, poder de repente ligar na ESPN a partir aí da semana que vem e começar a assistir os jogos e começar a entender melhor isso. Tá bom. Bem, o futebol americano ele veio de uma das primeiras versões do rugby, né? A gente está falando culturalmente dos colonos ingleses vindo para os Estados Unidos para fazer a colonização, né? E eles trouxeram o rugby. Só que o primeiro jogo que a gente tem alguma menção, né? É entre duas universidades, que é a Universidade de McGill e a de Harvard, né? Então, McGill usava mais as mãos, né? Mais as mãos para jogar,
Enquanto o time de Harvard usava mais os pés, mais conhecido como o futebol europeu, né? Ou seja, é uma putaria. Na verdade, por cada tempo se fazia uma coisa. Usava as regras de um, né? E aí começou-se a aperfeiçoar essas regras, começou a se oficializar um pouco mais essas regras. A gente está falando aí em 1890, 1900, isso acontecendo. E aí a gente tem, em 1920, a American Professional Football Association, que 2 anos depois se tornou a NFL. Então eles começaram a organizar profissionalmente futebol americano nos Estados Unidos, né? Que lá é conhecido só como futebol. Basicamente para eles é o futebol, o que para nós é o futebol aqui, para eles é o futebol lá. Não tem. Lá eles não chamam de American Football, viu, pessoal? É só futebol mesmo. E então, só que a NFL tinha uma rival que também fazia a mesma coisa que ela, que era a AFL. Era a liga também americana, de futebol americano. Só que aí começou a ter um problema, porque eram concorrentes tentando se disputar alguma coisa. Então, em 1966, começou-se um processo de fusão, já com o primeiro Super Bowl, entre Green Bay Packers e Kansas City Chiefs. Isso. E aí o Green Bay ganhou, né? Até hoje ele é o maior campeão da NFL, com 13 títulos. E aí, em 1970, 4 anos depois, eles oficializaram a fusão totalmente. E para manter um pouco dessa rivalidade entre as duas ligas, criou-se conferências. Uma chamada NFC e a outra AFC. É basicamente a correlação entre a NFL e a AFL. Os times da NFL ficaram na Conferência Nacional e os times da AFL ficaram na Conferência Americana. Isso. E aí, só para você entender, ouvinte, a liga, quando a gente fala de uma liga, a gente fala dos clubes se organizando e organizando o próprio campeonato. Isso. Diferente do Brasil. Aqui no Brasil você tem federações que trabalham o soccer, né, o futebol da bola redonda, e lá não, lá os próprios clubes se organizam e fazem com que exista um campeonato. A gente teve alguma coisinha parecida aqui na época lá do Clube dos 13, Copa União, quando a gente teve alguma coisa parecida. E para lembrar que assim, as próprias regras são discutidas entre todos os donos, né, ou os representantes dos donos, numa conferência anual que eles têm, eles fazem melhorias nas regras ou piorias, dependendo da regra, mas eles têm uma conferência anual que todos os donos vêm e eles trabalham pela liga. E eles elegem uma pessoa, que teoricamente é o CEO, mas que eles conhecem como comissário. Então, o comissário, ele é o representante da liga para todos os times. Então, ele é o cara que decide, é o cara que fala se o cara vai ter uma punição, alguma coisa do tipo. É quem taca o toba na reta. Exato. Exatamente. Ele é vamos falar assim, o presidente da liga. Né? Isso, que hoje é o Roger Goodell. E assim, como funciona a NFL para você entender? A gente tem 2 conferências, como a gente falou, né? A AFC e a NFC. E elas são divididas em 4 divisões, Norte, Sul, Leste e Oeste. E aí os times são 4 times em cada divisão. Então os times dentro da divisão todo ano jogam 2 vezes. E aí tem entre si, né? 2 vezes entre si. E os times também vão jogando entre si também dentro da conferência e dentro da outra conferência também. Existem times que só jogam uma vez a cada 4 anos. Então, esse calendário é definido pela própria NFL e é toda uma escala que é feita durante os anos para fazer essa rotação nos times também e também para ter um certo equilíbrio nos jogos. Sim. Né? Legal. E Toyota, o jogo em si, como é que é o jogo de futebol americano? Então, são divididos em basicamente 2 tempos e cada tempo tem 2 quartos. Então, são 4 partes do jogo. Né? O que você precisa saber para assistir a NFL e começar a ter uma noção do que é? Existem a pontuação. Então, vamos falar da pontuação, que é uma coisa mais legal, né? Que a gente assiste o jogo para ver ponto. Né? Então, a gente tem o touchdown, que é a maior pontuação do jogo, são 6 pontos, certo? Quando o time faz touchdown, ele tem direito a ter pontos extras, 1 ou 2 pontos.
Num ponto, no ponto extra, ele chuta a bola para marcar esse ponto. Ele chuta para passar no meio daquele Y que tem ali no final do campo. Ou ele tenta tenta uma vez, em uma única tentativa, fazer 2 pontos, que é como se fosse uma bonificação por você ter tentado fazer uma jogada. Tá? Ao invés de chutar, ele tenta fazer uma nova jogada. Isso. Aí a gente tem também o field goal. O field goal são 3 pontos. E geralmente na NFL, você vai ver isso geralmente numa quarta descida, já no campo adversário, e o cara numa distância razoável. A gente está falando de uma distância ali entre 36 e 40 jardas. Agora, existe também o safety, que é quando a defesa faz o seu ponto. O que é? Basicamente quando a defesa derruba um jogador que está em posse da bola, né, da bola do time de ataque, derruba dentro da endzone do próprio adversário. Então isso também são mais 2 pontos para o time. Como defesa. Isso aí, e são 11 jogadores em cada lado, né? Ou seja, tem uma organização parecida com o nosso futebol. Só que diferente do nosso futebol, você tem times específicos. Exato. Então nós temos o time de ataque, né, que é o time que está atacando a bola por motivos óbvios. É o time que está com a posse de bola. Isso. Aí nós temos o time de defesa, que é o time que vai defender contra o time de ataque. Então a intenção dele é arrancar a bola do outro time o quanto antes possível. E também temos os times especiais, que são responsáveis por fazer o return de punch, o kickoff, o field goal. Então outros, entre outras coisas que os especialistas fazem. Existem jogadores que são poucos no elenco, mas existem alguns jogadores que eles são só especialistas, eles só atuam em time de especialistas, e o resto dos jogadores participam também desse time, tá? Então nós temos 53 jogadores em cada time no roster final, né, no elenco final, compondo esses 3 times. Legal. Então a gente tem, só para recapitular, 11 jogadores de cada lado. Nós temos um jogo dividido em 4 partes, de 15 minutos cada uma, sendo que o relógio para em várias situações. Então é um jogo que normalmente demora por volta de 2 horas para acontecer. 2 a 3 horas, né? 2 a 3 horas para acontecer. O time que tem a bola tem o time de ataque, e o time de defesa quer recuperar essa posse de bola para entregar para o seu próprio time de ataque, né? Quando a defesa recupera a bola, ela sai de campo, entra o ataque desse time, e aquele ataque que estava lá sai de campo e entra a defesa. E aí volta a jogar. É um jogo muito legal, um jogo de conquista de territórios. É um jogo onde a tática de cada um, a estratégia de cada um vale muito. E é um jogo muito legal quando você começa a entender, quando você começa a saber o que está acontecendo em campo. E ele vai ficando cada vez mais legal. Cada vez, quanto mais você conhece de futebol americano, mais legal ele fica. E conforme a gente for explicando também, conforme forem passando os podcasts, a gente vai dando mais informação para que você também entenda cada vez mais essa questão de estratégia, o que está acontecendo. Então, assim, escuta a gente. Isso. Escuta a gente. Nesse momento, nós estamos agora, ali no finalzinho de agosto, está acontecendo a pré-temporada, são os primeiros 4 jogos. São os 4 jogos que antecedem a temporada. A temporada começa no fim de semana do dia 8 de setembro. Finalmente, graças a Deus, é uma espera. A temporada de futebol americano é uma temporada curta, é uma temporada de só 5 meses. E aí você tem playoffs, né? São as finais, até chegar no bom e velho Super Bowl, que é um dos maiores eventos do mundo. Em matéria de tudo, em matéria de audiência, o dinheiro que gira, o espetáculo que é feito, o show do intervalo. Então é fantástico. Então, onde você vai assistir futebol americano? Quem tem a transmissão, os direitos oficiais de transmissão é a ESPN. Então, se você tem TV a cabo, você tem a ESPN, você pode assistir os jogos. Você tem o NFL Game Pass, que você pode comprar para assistir o jogo do seu time, como se fosse o Premier, tá? Você vai lá, compra, escolhe o seu time, e aí você pode assistir os jogos, ver estatísticas e mais uma série de coisas. E aí na internet, né, aquele jeitão meio pirata, meio buccaneer, se você procurar aí, você também acha como assistir. Mas eu tenho uma dica sensacional também. Dica
Lucas do Savieto. O marqueteiro tá aqui falando, né? Tem que falar, tem que ajudar o patrocinador, né? Mas é isso. Se você quiser assistir os jogos da NFL também, do seu time do coração, se você também não tem time e quer escolher um time, vai lá assistir o jogo no Lord's Pub. Lord's Pub, com certeza. Não, lá é legal assistir o jogo num bar, porque tá todo mundo junto. Bebendo a cervejinha gelada. Bebendo a cervejinha gelada. É uma outra atmosfera. Outra atmosfera, a gente pode xingar, né? Pode fazer só, né? Sua mãe não é homem, aquele negócio todo. E realmente fica muito legal. Mas essa é a proposta do nosso podcast. Vamos falar de Ponte Preta Gorilas, vamos falar de NFL. Eu quero só repassar novamente os nossos apoiadores, porque eles são muito importantes para nós. A OTG Academia, o Lord's Pub, a CEMED e a Barbearia Lorde da Navalha, que são quem nos acompanha e quem nos ajuda nesse dia a dia. Posso? Porra! É Brau, um abraço. Um beijo, Brau. Fê, um abraço também, que eu sei que você tá escutando a gente. Maravilha, excelente. A gente chegou no final do nosso podcast, esse primeiro. A gente vai melhorando. Se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, se você quiser mandar alguém a merda, qual que é o e-mail, Zé? Faça favor. O e-mail é pontepretagorilas@gmail.com. Logo a gente vai estar de volta com o nosso domínio, tudo bonitinho. Tem o Instagram também. Tem o Instagram. O Instagram é @pontepretagorilas. Olha que belezinha. E o Facebook são... Ponte Preta Gorilas. Muito bom. Não vai falar que é difícil, hein, pô? Facinho de achar. Difícil é. É mais você achar o Instagram do que eu achar esse podcast, mas tudo bem. Esse podcast você vai poder ouvir em todos os agregadores, vai ouvir no Spotify, vai ouvir no Deezer, vai ouvir pelo YouTube, como você achar melhor, tá certo? Zé, obrigado. Eu que agradeço. Deixa aí o seu tchauzinho pro pessoal. Tchau, gente. Pra quem não ganhou beijo, não ganhou abraço, um beijo, um abraço, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E nos vemos no próximo Ilha da Caveira. Muito bem, Toyota-san. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se vemos no próximo episódio. Bill. Tamo junto na área. Até a próxima, galera. Aqui é o Coach Bill. Coach Bill out. Então tá bom, gente. Valeu. Um grande abraço. Tchau.